Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre quando decolar mais cedo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, que camiseta com estampa de voo livre você encontra na loja do Falando de Parapente. Vamos falar sobre quando decolar mais cedo. Decolar mais cedo é quando você começa o curso, né? Você decola nos momentos, no final da tarde, onde a atividade termal já está mais reduzida, o ar está mais calmo, o seu instrutor vai soltar você na melhor condição possível, que é a condição sem atividade termal. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o seu voo e ele vai fazendo você decolar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, até você decolar no horário de maior atividade termal, ou às vezes até no começo do horário da atividade termal. Por que decolar mais cedo seria importante? Não é super importante, mas depende do voo que você quer fazer. Porque decolar mais cedo te daria mais tempo de voo, porque você tem uma janela maior de voo, ou seja, decolei às 11, às 10 da manhã, tenho janela até às 5 da tarde para voar. Você usa melhor a energia que o sol proporciona aquecendo o chão para poder voar. E isso vai se refletir em maior tempo de voo e maior distância de voo. Então tem um vídeo sobre janela de voo, é mais ou menos essa ideia, né? Que é o momento em que a atividade solar começa e termina. Forma-se uma janela de voo ali. Então, quando você decola mais cedo, teoricamente, você aumenta algumas possibilidades de permanecer mais tempo e de fazer mais distância, né? Mas aí vem sempre aquela pergunta, qual que é o voo que eu quero fazer, né? Se é um voo de lift, se é um voo local, existe a necessidade de eu decolar no horário de atividade termal mais intensa? Se é um voo de distância, mas eu não quero cumprir uma longa distância, bater recorde pessoal ou qualquer coisa assim, eu quero ir de uma cidade para outra ali, são apenas 30 quilômetros, eu preciso sair naquele horário mais chatinho, né, no horário que realmente a panela de pressão está ligada ali, que a fritadeira está ligada. Então, isso aí tem que ser analisado. A principal pergunta é essa, qual o tipo de voo que eu quero fazer, porque isso determina o horário que você vai decolar. Se você é um iniciante, você vai decolando cada vez mais cedo de acordo com o que o seu instrutor vai te passando. Mas essa reflexão que eu estou fazendo aqui também serve para pessoas que são mais avançadas. Eu vejo muita gente decolando num horário muito cedo, sem grandes objetivos no voo. E aí pode aumentar o risco de acidente, né? Porque decolar no horário mais pauleira termal aumenta alguns riscos, né? Os quais eu já vou falar aqui. Mas uma coisa importante é você ter consciência se você tem pilotagem, né? Se a sua pilotagem, primeiro, você tem conhecimento para estar pilotando naquele horário, se você tem experiência para estar pilotando naquele horário, se você sabe lidar com os problemas que podem acontecer naquele horário. Porque como você tem atividade termal mais forte, né, a tendência é um ar mais turbulento, a tendência maior a problemas pós-decolagem ou durante a decolagem, né, tomar uma simétrica, um front, alguma coisa ali perto da rampa, e também na hora do pouso, né, pousar em horário de atividade termal forte é problemático, porque pode ter colapso baixo, pode virar o vento de uma hora para outra, estourar uma termal ali na lateral e mudar o vento na hora que você está fazendo a perna para aproximação. Então são vários fatores aí que aumentam o risco você está decolando no horário de maior atividade termal, tá? E aí você tem que estar ciente se você está preparado ou está disposto a correr esses riscos, porque você ampliando esses riscos, né? Você está se colocando mais em risco, né? Então você tem que ver se você está disposto a correr esses riscos, se vale a pena correr esses riscos, e se você tem capacidade para administrar esses riscos, né?
CIV, experiência, tudo isso conta, né? Acho que um dos maiores erros que se pode cometer no começo do curso, você tem lá 2, 3, 5, 10 voos, às vezes até 15, 20 voos prego ali no final da tarde e de repente você decola meio-dia no meio da fritadeira ligada. Porque ali vai passar perrengue, vai tomar pancada, às vezes vai assustar, às vezes pode acontecer um acidente. Então você aumenta muito o risco. Decolar mais cedo, né? Você pode esperar mais turbulência. Isso é padrão, por quê? Porque você tem mais ascendente e descendentes, né, atuando. Então, quando você decola num horário mais cedo, você está dentro da atividade termal, você está propenso a tomar mais pancada, a ter um voo mais complicado. E isso com o vento, né? Se você tem um vento, tende a ficar até mais turbulento, tá? Se não tiver vento, tiver zerado também, mas a atividade termal tiver forte, pode ser também um dia meio turbulento, um dia difícil, né? Até com a possibilidade de se formar Dust Devils, né? Que são aqueles pequenos ciclones ali que saem do chão, tal. Tem vídeo no canal sobre Dust Devil, que é Dust Devil, né? Demônio de areia, de poeira, que é o sacizinho que sai do chão. Então, você vai encontrar descendo e subindo mais turbulência. Aumenta a sua possibilidade de colapso, aumenta a sua possibilidade de problemas na decolagem no pouso, como é que eu falei. E você tem que ficar muito atento para pousos no meio do dia, em horário termal. Então, se o seu objetivo no voo não é um voo de distância, por que raios você sairia ao meio-dia tomando pancada para pousar meio-dia e 20, entende? Seria muito melhor você esperar, decolar lá para as 2 da tarde, 3, faz um voinho de meia hora, 1 hora, seja o que for, e pousa já numa situação um pouco melhor com relação à insolação, com relação à atividade termal, né? E é por isso, né, que os iniciantes eles devem fazer essa evolução de forma gradativa, né? Sair no final da tarde e vir subindo o horário. Mas não é aquele subir o horário assim, tipo, ó, decolei ontem, semana passada, decolei às 5 da tarde. Essa semana aqui eu vou decolar na segunda às 4, depois quinta às 3, depois segunda de novo às 2, depois quinta-feira a 1, e aí em 2 semanas eu tô decolando meio-dia. Não é assim. Tenha paciência. Decole várias vezes às 5, várias vezes às 4, várias vezes às 3 horas da tarde, várias vezes às 2, para daí você fazer esse salto das 2 para meio-dia, para 11 horas da manhã, né? Porque daí você já vai estar aí com uma quantidade boa de voos, você já vai ter uma certa experiência para lidar com essa questão climática. É importante lembrar também que as estações variam, tá? Então a época do ano que você está voando vai dizer muito sobre essa janela de voo. No inverno essa janela é menor, a atividade termal é forte também, tá? Em dias azuis tem termal rolando, mas e o contraste é grande também no inverno. Porém tem momentos em que durante as estações que vão variar essa janela de voo, sair mais cedo, sair mais tarde. É óbvio que quando a gente está na primavera, verão, o globo vai estar mais virado para o Sol, quer dizer, o nosso hemisfério vai estar virado mais para o Sol, e a incidência solar ela é mais direta na parte tropical aqui, né? O Brasil está, boa parte dele acima do trópico, né? Uma parte abaixo, mas boa parte acima. Então ali a atividade vai ser forte. Então primavera e verão, que o pessoal fala primavera é a temporada, exatamente por causa disso, porque a janela é maior, a atividade termal é maior. Outono dá bom voo? Dá, mas a janela é menor, a atividade é um pouco menor porque o Sol está inclinado, né? Na realidade a Terra está inclinada com relação ao Sol. E então tá ligado com relação a essa coisa da variação com as estações também é importante. Não vou dizer que você é um piloto completo se você voar um ano inteiro. Você teria que voar 2 anos
Ou seja, experimentar 2 vezes o verão, 2 vezes o inverno, 2 vezes a primavera, para daí você tá começando a estar preparado para o que pode encontrar. Você vê que é uma coisa que leva tempo, porque nem todo verão, nem todo inverno é igual ao outro. Então você vai encontrar algumas situações, você vai estar aí, quem é velho de voo sabe o que eu estou falando. Você vai ter que passar aí uns 4, 5 anos para você se sentir confortável em dizer que você conhece como é que é o clima naquela estação do ano no lugar onde você voa. Porque demora, realmente. Você precisa vivenciar esses ciclos para você estar, inteirado com o negócio. Bom, a dica com relação a isso é voar sempre de forma consciente. Isso é padrão para tudo, né? Decolar certo do voo que você quer fazer. Então, se eu quero fazer um voo de distância, eu quero aproveitar a janela, eu vou aproveitar decolar cedo, consciente, me mantendo alto, né? Consciente dos riscos que eu corro na decolagem, porque vou estar decolando no horário termal bravo, né? Agora, se eu quero fazer um voo local, aí pensar se realmente há necessidade de decolar nesse horário, né? Se realmente vale a pena, vale o risco ou não. Às vezes vale, às vezes não, depende de onde você está, se está na praia, se está no campo, se está... Várias coisas precisam ser levadas em consideração. Eu acho que é isso. E saber ter consciência da sua pilotagem, se ela está de acordo com o que o clima está pedindo, né? Você tem que fazer esse exercício constantemente, né? Tem a ver com frequência de voo também, se você está voando de forma frequente, se você está psicologicamente preparado. Porque decolar mais cedo é bom, porque você vai ter mais possibilidades, como eu falei no começo do vídeo, mas aumenta um pouquinho o risco, tá? Quanto aumenta o risco, Ricardo? Não sei, mas aumenta, tá? A maioria dos acidentes, catrapos, essas coisas estão ligadas à atividade termal, à turbulência, né? Alguns deles a rotor, porque daí também não importa, né? A partir das 5 da tarde você cair no rotor com o vento, vai ter problema. Então, alguns dos acidentes não são ligados à atividade termal, mas boa parte deles são. Então, quanto mais você está nesse período da janela aí que é mais latente ali o calor, o risco aumenta um pouco, tá certo? Vamos voar sempre consciente, tá bom? Se você tem alguma coisa a acrescentar a esse tema, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Divide aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha no seu grupo de voo, me ajuda, tá bom? A divulgar o canal. No canal aí tem bastante informação básica, avançada, intermediária. Faz chegar aí nos amigos, tá bom? E sempre revisita os vídeos do canal para ver alguma coisa, manter quente na cabeça aí as coisas que já foram ditas, coisas que envolvem o universo do parapente. Fechou? Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha se gostou, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!